Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, então vamos calcular. Aqui nós calculamos durante a última aula a derivada t sobre derivada de tempo sobre índice linha, ou infinitésimo de tempo sobre índice linha igual a infinitésimo de tempo t. Aqui como multiplicado com 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo x, dividido por C2, multiplicado pela componente x da velocidade da estrutura dotada de massa m ou de outra qualquer estrutura, exemplo da propagação de energia por meio de uma onda mecânica ou de uma onda eletromagnética, e dividido pelo termo que é denominado fator de Lorentz entre o referencial O' e o referencial O, aqui expresso como 1 menos Vx estilizado, ou seja, Vx do observador em relação ao observador O elevado a expoente 2 dividido por C2 com expoente 1 sobre 2, ou raiz quadrada, ou mesmo raiz de índice 2. Vamos retomar a discussão e escrever aqui, então, da seguinte forma. Vamos escrever dt sobre índice linha, infinitésimo de tempo sobre índice linha, dt igual, aqui está, 1 menos Vx estilizado, dividido por C2, dx dt, e dividido por 1 menos Vx estilizado, ou seja, elevado a expoente 2, dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, mais uma vez ressaltando que esse Vx grande, componente x, é a velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O. Muito bem, considerando que O sobre índice linha está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador O ao longo do eixo x, x. Muito bem, então nós temos essa expressão de modo que podemos reescrevê-la como 1 menos Vx grande dividido por C2, e aqui Vx pequeno indicando a componente, esse Vx pequeno indicando a componente ao longo do eixo x do vetor velocidade para uma estrutura dotada de massa m ou uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Muito bem, então aqui dividido por 1 menos o Vx grande elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Então vamos organizar os resultados. Se nós reescrevermos dt dividido por dt sobre a índice linha, então é necessário inverter a divisão. Vamos escrever de outra forma. Então aqui nós temos dt dividido por dt sobre índice linha é nada mais do que dt sobre índice linha dt elevado a expoente menos 1, de modo que dt sobre índice linha é igual a 1 menos velocidade ao longo do eixo x do observador O sobre índice linha em relação ao observador O, aqui está, elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, dividido por 1 menos Vx grande multiplicado por Vx pequeno, todo esse termo dividido por C2. Muito bem, podemos escrever dessa forma. Agora, vamos escrever
a velocidade, pois essa velocidade x no formato minúsculo indica a velocidade ao longo do eixo x de um observador, perdão, de uma estrutura dotada de massa m, ou de uma onda eletromagnética, ou de uma onda mecânica, propagando-se e cuja dinâmica, cuja velocidade é medida, é aferida, é verificada, é acompanhada pelo observador O. Vamos então tentar fazer a mesma medida, a medida evidentemente dessa velocidade ao longo do eixo x, tal como aferida, medida, verificada, mensurada pelo conjunto de aparelhos que estão vinculados ao observador O sobre índice linha. Vamos então escrever como... Então, o nosso objetivo agora é escrever Vx sobre índice linha. Vx sobre índice linha é a velocidade de uma estrutura, pode ser massiva ou não massiva, pode ser uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, uma estrutura dotada de massa. Velocidade de uma estrutura tal como medida pelo observador O sobre índice linha. E o Vx é a velocidade dessa mesma estrutura, da referida estrutura, tal como medida pelo observador O. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.